Eles voltam contra o Chicago Bears. O cenário atual de playoffs e algumas melhorias urgentes no time do Green Bay Packers para a continuidade da temporada. O Packers deixa a bye week e pega o Chicago Bears no Soldier Field. Esse é o teu expresso de notícias sobre o Green Bay Packers do canal do Cheeseheads Brasil. Está no ar o Diário do Packers. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Está no ar o Diário do Green Bay Packers aqui do canal do Cheeseheads Brasil. Eu sou Matheus Cabezudo, bem-vindos ao canal. Não esquece de deixar o teu like agora no começo do vídeo, que é muito importante pra gente. Te inscreve para não perder nenhuma notícia sobre o Green Bay Packers e, é claro, deixa aqui os teus comentários sobre as pautas que vamos debater hoje. Lembrando, toda terça-feira, 21 horas, live do canal para conversar com vocês. Na quarta, o vídeo novo aqui do canal, o Diário do Packers aqui do Cheeseheads Brasil. Na quinta, o nosso podcast nas plataformas de streaming. E após os jogos do Green Bay Packers, sempre temos o Vestiário Cheesehead, trazendo coletivas, análises e opiniões instantâneas de tudo que aconteceu na partida da semana do Green Bay Packers. É muito conteúdo sobre o Green Bay Packers aqui para vocês no Cheeseheads Brasil, beleza? Bom, o Packers pode ter aqui 3 jogadores importantíssimos de volta contra o Chicago Bears. O técnico Matt LaFleur disse no início dessa semana que está otimista com os retornos de Jaire Alexander, cornerback, o safety Evan Williams e o center Josh Myers após essa semana de folga. Os 3 se machucaram na semana passada e os 3 estiveram fora na derrota da semana 9 contra o Detroit Lions. No Lambeau Field, o Jaire Alexander teve uma lesão no joelho, né? Um dos últimos passes do primeiro tempo no jogo ainda contra o Jacksonville Jaguars, uma bola no canto da end zone do Trevor Lawrence, buscando o tight end Evan Ingram. O Jaire Alexander esteve lá na cobertura, né, no salto ali para retornar ao gramado. Ele acabou machucando o joelho e não jogou mais naquela partida e se recupera agora e deve estar de volta contra o Bears. É realmente uma excelente notícia. O Josh Myers, na última semana de treinamentos, antes ainda do jogo contra o Jacksonville Jaguars, agravou uma lesão no pulso direito e ele jogou ainda contra os Jaguars meio que no sacrifício, né? Ele sentiu mais na última semana pré-Lions e acabou ficando de fora, mas deve retornar. E o Evan Williams, calouro em plena ascensão, aí considerado já um dos melhores safeties da temporada de 2024, realmente surpreendente. Evan Williams, calouro, acabou tendo uma lesão muscular que o tirou da partida contra o Detroit Lions. Então, Packers aí otimista na volta desses 3 jogadores. O Packers precisa muito aqui da vitória contra o Bears para se recuperar justamente dessa derrota contra o Lions, que o deixou 0-2 na divisão norte da Conferência Nacional. Ainda faltam 2 jogos contra o Bears e jogos fora de casa contra Lions e Vikings nas últimas 8 semanas. Então o Packers precisa se recuperar dentro da divisão. Ainda sobre lesionados, o running back Marshawn Lloyd deve retornar aos treinos essa semana. Ainda não é certo que ele jogue o calouro, o running back, mas ele deve voltar aí da lista de lesionados do IR, né, para essa semana. Então assim, alguns retornos importantes aqui para a equipe do Green Bay Packers enfrentar o seu rival Chicago Bears. E as chances de playoffs? Agora, olhando aqui a bye week, passadas 10 semanas de NFL, o Packers tem entre 70% e 80% atualmente de chance de chegar aos playoffs aqui após a semana de folga, entrando na semana 11, de acordo com a ESPN americana, tá? O Next Gen Stat, que é essa central de estatísticas da ESPN, coloca aqui que o Packers
sobe de 72% para 79% de chance de ir para a pós-temporada se vencer o Chicago Bears. A ESPN ainda coloca o Packers aqui com 10% de chance de Super Bowl nesse momento aqui nos planos estatísticos. Lá no New York Times, 79% de chance do Packers ir aos playoffs de fato nesse momento. E aumentaria para 85% caso vença o Chicago Bears, tá? Aqui em relação ao Packers vencer a NFC North, né? Ou até mesmo ser o seed 1 da conferência, é um cenário quase impossível, na verdade, aqui, né? De acordo com o Next Gen Stats, 3% de chance para ser o seed 1, 5% de chance de vencer a divisão ainda. Ainda é possível, mas o Packers depende de uma derrocada absurda do Detroit Lions, que não vai acontecer, não deve acontecer. E lá no New York Times, 2% de chance de vencer a divisão, 1% de chance de seed 1, apesar aqui do Packers ter uma boa posição nos playoffs, né, um 6-3, é uma boa campanha. Ainda há muito trabalho pela frente, o Packers tem que corrigir muitas coisas aqui em direção ao objetivo principal, que é o Packers precisa praticar o seu melhor futebol americano agora, no final da temporada, na reta final da temporada, mirando os jogos de janeiro, mirando os jogos dos playoffs. O Packers precisa praticar o seu melhor futebol americano em janeiro, garantindo uma vaga nos playoffs, tá? Então, assim, o Green Bay Packers, nesse momento, estaria enfrentando, por exemplo, o Philadelphia Eagles fora de casa. O Minnesota Vikings estaria fora de casa indo jogar contra a equipe do Atlanta Falcons, o Detroit Lions como um seed 1. Então, assim, o Packers tem aqui um cenário de playoff nesse momento realmente bastante razoável, na minha opinião, bastante razoável. E o Green Bay Packers, mas, ao mesmo tempo, precisa melhorar com certeza. Eu ainda estou plenamente confiante e, de certa forma, tranquilo, né, com relação ao Packers ir para os playoffs de fato, né? Então acho que o Packers, né, vai para os playoffs, mas a equipe de Green Bay realmente precisa melhorar bastante aqui, porque o Packers hoje é a seed 7, tem o Commanders como a seed número 6, o Vikings a seed número 5, o Cardinals a seed número 4, número 3 Falcons, 2 Eagles e 1 Detroit Lions. Então precisamos melhorar ainda bastante, mas eu ainda confio muito na capacidade do Packers de retomar aí o bom futebol nessa segunda metade, ser mais disciplinado para poder ir aos playoffs, e aí é outro campeonato em janeiro. Bom, jogadores que a gente vê aqui que precisam melhorar justamente para que o Packers volte a jogar o melhor futebol americano. Tem alguns jogadores aqui que o Packers precisa que entrem mais em ritmo, precisa que contribuam mais, tá? Aqui para a continuidade da temporada da equipe do Green Bay Packers. Eu destaco, tá? Dontavian Wicks, jogador que ano passado recebeu muitos elogios, jogador que ano passado foi importante, muito elogiado por conta das suas rotas polidas. Ele é hoje o wide receiver 97 de 125 ranqueados no Pro Football Focus. São 7 drops, 0 recepções em 9 tentativas contestadas, 0 de 9 em bolas contestadas, o último em porcentagem de recepções e o último em porcentagem de drops, o pior, né, nessas categorias. Então, ele ocupa agora o segundo lugar na NFL toda em drops nesse momento, apesar de ter apenas 43 passes lançados na direção dele, mas é uma porcentagem de drops absurda, 37,2% apenas de passes recepcionados, desperdiçando oportunidades na red zone, dropando bolas dentro da red zone. O Dontavian Wicks precisa melhorar para começar a ajudar o ataque do Packers e não prejudicar. Ele é um alvo acionado. O Jordan Love busca ele. O Jordan Love confia nele. Individualmente, precisa jogar muito mais. Rashan Gary, talvez chover no molhado. Ele é o jogador 50 de 112 edge rushers qualificados no Pro Football Focus. 50 de 112, tá?
2.5 sacks na temporada. Ele é o principal pass rusher do time. Assinou um contrato de mais de 90 milhões de dólares no ano passado. Não tem respondido às expectativas. Preston Smith foi trocado, não tem mais uma ajuda de veterano. Ele é o principal veterano, digamos assim, do Packers agora. E ele precisa voltar a ser o que era lá em 2022, até a primeira metade de 2023. Teve uma queda absurda no ano passado também. O Rashan Gary não tem contribuído, precisa com certeza fazer muito mais. Lucas Van Ness, outro jogador da linha defensiva, porque talvez seja o ponto em que o Packers mais precisa focar aqui. E a gente vai precisar nessa segunda metade de temporada pós-bye de um step up, de um grande crescimento, um salto de produção do Lucas Van Ness. Na verdade não é nem um salto de produção, é começar a produzir de forma razoável, porque ele agora não está produzindo absolutamente nada. 6 pressões em 141 snaps de pass rush. 3 faltas cometidas. 6 tackles perdidos. Assim, gente, pouco impacto ou nenhum impacto nos jogos que ele participou até agora. Só um sack nessa temporada aqui do Preston Smith, do Lucas Van Ness, perdão, e agora ele vai assumir um papel mais importante na defesa do Packers com a ausência do Preston Smith. E aí eu deixo até o questionamento. Kingsley Enagbare não merece essa vaga do Preston Smith como titular? Deixa aqui nos comentários. Eu acho que o Packers deve dar um ritmo pro Kingsley Enagbare, porque não deve punir o time em detrimento a colocar um jogador porque é uma escolha alta de draft para jogar. O Packers não pode punir o time. O Lucas Van Ness é um homem, tá jogando num futebol profissional e ele precisa performar para jogar, independente de onde for escolhido, né? Escolha de draft, posição de draft não banca vaga no time. Mas a gente sabe que o Packers gosta de ter aquela sensação de desenvolvimento de jogadores, quer colocar os jogadores para desenvolver e tudo mais. É um momento crucial, mas o Preston Smith, na prática, ele precisa entregar mais. Ele precisa ser mais ativo nessa defesa. E ele vai precisar realmente fazer algumas coisas diferentes aqui para conseguir contribuir um pouquinho mais. No geral, aqui, em termos de performance, né, a gente viu o Packers até essa primeira metade tendo grandes destaques como Josh Jacobs, né, Zach Tom, o próprio Emmanuel Wilson, Jayden Reed, né, realmente jogando muito bem. A gente vê aqui o Josh Jacobs, o segundo em jardas após o contato, quinto em tackles perdidos forçados, o quinto melhor running back no Pro Football Focus agora. O Zach Tom cedeu apenas um sack, 11 pressões, terceiro entre os tackles nos bloqueios de corrida, ele é bom em tudo, né? O Jayden Reed, o sexto melhor wide receiver em jardas por rota, segundo em jardas no slot, contribuindo muito na defesa, né? Xavier McKinney, né? Imparável, 6 interceptações, 7 turnovers, o segundo melhor safety na cobertura aqui no PFF. O Evan Williams, né? Destaque que deve retornar agora, cedeu apenas 6 recepções, já forçou um fumble, já teve uma interceptação também, outro grande destaque. O Jair Alexander vem fazendo uma ótima temporada, apesar de 2 TD cedidos, mas, querendo ou não, apenas 2. Ele tem aqui 2 interceptações, uma excelente nota aqui, uma excelente performance na cobertura de passes, muito bem. Mas alguns jogadores, como eu falei, né, Dontayvion Wicks, precisa jogar muito melhor. A gente vê aqui um Kenny Clark decepcionante, né? O Kenny Clark aqui, 16 pressões, 2 QB hits, nenhum sack, 3 tackles perdidos, uma performance pífia do Kenny Clark, lamentável. Quay Walker jogando muito mal também. Como eu falei, Lucas Van Ness, Dontayvion Wicks e Rashan Gary como principais destaques, mas o Packers tem um pupurri aí de jogadores que precisam dar um passo a mais para Green Bay ser competitivo, jogar um futebol americano melhor e realmente se preparar para esse futebol americano de alta performance em janeiro. Os playoffs, daqui a pouquinho a temporada é um piscar de olhos, os playoffs batem na porta e a gente precisa desses jogadores a 100% da sua performance. Beleza? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês também, que eu quero saber. Vamos continuar esse debate. Obrigado pela parceria, pela audiência. Esse foi o Diário do Packers aqui do canal do Cheeseheads Brasil. Vocês sabem, aqui na boa e na ruim é sempre Go Pack Go!